um mal-estar dentro da própria cúpula do PT, mas aí eu acho que faltou articulação do partido para que pudesse mantê-la na base, descontente ou não. Isso só favorece a quem? Favorece a eleição do PSDB. Né? Do PSDB. Olha, eu tenho que ir rapidamente para o intervalo, o papo está ótimo, a gente vai continuar no próximo bloco, falando também da questão do governo do Estado e também da nossa região. Chagas tocou em alguns pontos importantes, o Carlos também, com relação a esse enfraquecimento da Dilma, e aí o Chagas ainda levantou a questão, a candidata ou o candidato? A gente vai saber no próximo bloco quem seria esse candidato do PT, porque só se falou de Dilma até agora. E também, claro, falar de outras questões, esse enfraquecimento do PT em si, quais os reflexos que pode trazer para os candidatos aqui da região. A gente volta já já. Voltamos para o segundo bloco do painel regional de hoje, que entrevista Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá, e também Fernando Chagas, é nosso convidado, nosso cientista político aqui do programa. Eu tenho a pergunta do Uriel Vilas Boas, que é justamente esse o tipo de participação que a gente espera no programa de hoje. Na opinião dele, o quadro não está definido ainda e acha que os convidados estão se precipitando. Mas é o exercício de futurologia que eu falei no começo do programa, né? Mediante o cenário de hoje, a gente está tentando prever o que pode acontecer. Concordo né? plenamente. Nós estamos fazendo um exercício aqui um ano antes da eleição. E qualquer previsão hoje é realmente precipitada, né? Isso é o quadro de hoje. Concordo com o Uriel Vilas Boas, sim. E ele pode ser alterado, bastante alterado. Exatamente. Até pelo que nós já falamos. O plano B do presidente Lula não existe, só existe o plano A. E se esse plano A, que é a Dilma Rousseff, não se configurar como uma figura acertada, qual seria o plano B? Mas é exatamente essa pergunta que eu ia te fazer, porque no bloco anterior você citou a candidata ou o candidato. Quem vocês vislumbram como o candidato? Posso falar? Um absurdo, mas só restaria um, que vai ser julgado dia 27, quinta-feira. É o Antônio Palocci. É o único que restou do PT para se tornar um plano B. Mas ele vem bastante imaculado. É uma possibilidade muito difícil, hein? Não, essa possibilidade sempre há, né? Eu também concordo com o Uriel, acho que ainda é muito cedo ainda. Na verdade, nós não estamos se precipitando porque nós estamos realmente fazendo um exercício aqui, tá certo, de futuro. E na política, existe um ditado que diz assim, né? Você olha para cima, a nuvem está na tua cabeça, de repente você olha de novo, ela já saiu, né? Tá certo? As coisas mudam rapidamente, são dinâmicas demais, né? É por isso que a política é gostosa, né? E isso que dá o dinamismo, quem está na política sabe disso. E o Uriel está com a razão, mas não é um exercício de precipitação, né? Agora, é como o Chagas falou, na realidade o que ocorre é o seguinte, o outro nome forte é realmente do ex-ministro da Fazenda, o Antônio Palocci, né? E tem uma reserva ainda em São Paulo ainda também, que é o atual prefeito de Osasco, Emídio, tem feito uma gestão muito forte, né? Osasco é um município fortíssimo, ele não tem essa visibilidade política como tem o Palocci, por ter sido ministro, né? E ele passa a ser, o próprio prefeito de Osasco hoje passa a ser uma reserva para o governo do Estado, se não houver uma possibilidade aí como o partido quer, como o próprio presidente da República quer, do Ciro Gomes vir para São Paulo e tal. E o Palocci seria uma segunda possibilidade à presidência da República. Mas esse quadro pode, inclusive, como o Chagas bem lembrou, quinta-feira pode... já pode ter uma grande alteração. Com certeza. Só antes da gente ir para a questão do Estado, que a gente vai entrar nessa questão do Ciro Gomes, enfim, PT, só vendo o outro lado da moeda, com relação ao PSDB. Para muitos, o Serra é o nome certo, não há o que mudar. Mas para os nossos convidados aqui não é um certo ainda, né? Ainda há uma dúvida com relação a esse nome, né? Eu entendo que está certo. Eu entendo que sim. O Chagas me conversando aqui entende que não, mas ele vai colocar o ponto de vista dele. Eu acho que o Serra é um homem meticuloso, ele está esperando o momento certo para se lançar candidato, né? É lógico que ele está analisando todos os cenários e hoje o cenário é favorável a ele, com toda a certeza. Por isso que eu tenho essa definição para mim de que ele é o candidato à presidência da República. Por isso que eu concordo com o Uriel. Qualquer hoje, a análise ela é precipitada porque nós estamos um ano antes da eleição. Porém, temos que fazer com base no números, principalmente em pesquisa, tudo que nós estamos falando é baseado em pesquisa, né? Eu vejo o Serra ainda numa posição duvidosa. Por que duvidosa? Se ele sair a candidato à presidência da República e perder a eleição e o candidato a governo do Estado for Geraldo Alckmin, normalmente o que nós vamos ver é um fortalecimento do Geraldo Alckmin e um enfraquecimento do Serra. Poderia se encerrar ali a carreira brilhante do José Serra. No plano federal, o que eu
eu vejo? E esse número, ele não é um número tirado do nada. Ele realmente é baseado em pesquisa. De 60% a 65%, o candidato oposicionista em condições normais vai ter que conseguir no sul-sudeste. Para o José Serra é muito mais difícil, porque o José Serra, ele não tem facilidade de entrar em Minas. E Minas é um eleitorado fundamental para a decisão da eleição. Sim. Já o Aécio, sendo candidato, ele já tem 80% de Minas e facilidade de entrar no Rio de Janeiro. Portanto, hoje, embora as pesquisas mostrem que o Serra é o grande favorito do PSDB, grande favorito para ganhar a eleição, mas no confronto direto no ano que vem, se esses números se confirmarem, se realmente a Dilma conseguir um número fantástico de votos no Norte e Nordeste, fica muito mais fácil para Aécio Neves, que já manda em Minas, em termos de votação. Pode haver um recuo do próprio Serra. Do próprio Serra, e a dificuldade do Serra entrar no Rio, entrar em Minas, faça com que o Serra recue, fique com o governo do Estado, que é o maior Estado da Federação, e o Aécio não tem nada a perder. Se ele perder a eleição, para a eleição que vem ele vai ter o recall, que é a lembrança, que é justamente o que o Ciro Gomes tem, por isso esse número fantástico do Ciro Gomes. E se ele ganhar a eleição, ele ganha a eleição da candidata do PT, do presidente Lula, sem o Lula perder, né? Porque o Lula não perde nenhuma hipótese. Não. Se perder, perdeu a Dilma. Se ganhou, ganhou ele, Lula. Sem dúvida. Com relação ao governo do Estado, que a gente aí entra nessa questão, né, Carlinhos? Sim. Está tudo ainda meio nebuloso, né? Eu não acredito na candidatura do Ciro Gomes em São Paulo. Eu não acredito. Eu acho que seria... Nem para São Paulo é uma candidatura que interessa. Com todo respeito ao deputado federal Ciro Gomes, né? Sou um admirador dos seus trabalhos como governador. Tive a oportunidade de assistir várias palestras. É um homem culto, um homem inteligentíssimo, né? É um homem aguerrido politicamente e tal. Mas eu não acredito. Acho que deve se consolidar numa candidatura de São Paulo, né? É uma candidatura paulista com toda certeza. E dependendo do que acontecer com o governador Serra, com a posição adotada pelo governador Serra, acho que todo o cenário se abre para o ex-governador Geraldo Alckmin. Acho que é a minha opinião, né? Essa é a grande possibilidade. Eu também acredito, os números, né? Eles são, os números mandam. Numa pesquisa, Geraldo Alckmin sai na frente de qualquer candidato, do PSDB ou adversário. Ciro Gomes realmente vai mudar o seu domicílio eleitoral do Ceará para São Paulo, para decidir se vai ser candidato a governo do Estado ou à presidência da República. No meu modo de entender, não é candidato a governo do Estado, com possibilidade de ser candidato à presidência da República, principalmente se a Marina Silva sair. Aí acaba aquela eleição plebiscitária, abre possibilidade do Ciro Gomes ser candidato. Porém, o presidente Lula não deseja que o Ciro Gomes seja candidato, justamente por aquilo que nós falamos, o recall, a lembrança. Pode levar o Ciro Gomes a crescer, ter mais votos do que a Dilma e ir para o segundo turno ou com Serra ou com Aécio Neves, que não é a intenção do presidente Lula. Contanto que ele não faça nenhuma besteira como ele fez, né? O problema é a língua. E tem uma outra coisa aí, a eleição do governador Geraldo Alckmin deve ser uma eleição diferente do que foi agora para a Prefeitura de São Paulo, né? Porque é notável que, dependendo da posição adotada pelo governador José Serra, ele vai ter todo o apoio, tá certo, da coligação PSDB-DEM. Aí isso vai ficar configurado, o que não ocorreu na eleição para a Prefeitura de São Paulo, né? Perfeito. Eu tenho que ir para um rápido intervalo, antes o Minuto Saúde, Minuto Multimagem, mas você pode ligar para o 3014-5281 e participar do nosso programa, dando a sua opinião, assim como fez Uriel Vilas Boas lá do Campo Grande. A gente volta já já.